o passo a passo para você escalar o seu perpétuo para um ROAS de 3x. Fala pessoal, como vocês podem perceber aqui, a qualidade de câmera deu uma melhorada, estamos investindo no cenário. Logo mais isso aqui vai ficar ó, o ouro. Mas bora para a aula que hoje o conteúdo é pedrada. O negócio é o seguinte, na semana passada, uma expert me chamou para tocar o funil de low ticket dela, e ela falou assim, cara, eu tô com problema de vendas, eu tô precisando aumentar minha verba em tráfego para assim eu vender mais. Eu falei, beleza, mas antes, dá acesso à sua conta aqui para eu dar uma analisada no funil como um todo. Peguei, comecei a analisar o funil e o que que eu percebi? Ela tinha um ROAS inferior a 2. E toda vez que o meu ROAS no perpétuo ele é menor do que 2, é muita imprudência da minha parte colocar mais verba. Por quê? Isso significa que eu tenho muito gargalo operacional. Tem muita coisa dentro da operação que eu posso melhorar antes de mexer no tráfego. Porque se eu coloco mais tração em algo que tem um buraco, esse buraco vai se expandir. O que que eu analisei ali? Que a gente tinha literalmente um connect rate muito baixo. Ou seja, cara, a gente só precisava mexer uma peça que já ia mudar toda a nossa taxa de conversão. E foi exatamente pensando no caso dessa minha cliente que eu decidi trazer para vocês a estruturação de perpétuo aqui na minha empresa. Hoje vai ser um vídeo um pouco mais diferente, que eu decidi fazer mais de freestyle. Não trouxe o mapa mental pronto, mas sim eu vou construir ele junto com vocês. Então, bora lá. Compartilhar a tela. Tô dando aula. Minha namorada passou aí, mas nada não. Tava no CrossFit. Então, pessoal, bora lá. O passo a passo com o perpétuo terror de 3. O que que a gente tem que estabelecer aqui como regra primeiro? Vou colocar meus óculos. Não investir mais verba de mídia com ROAS menor que 2. Por quê? Tem gargalo de operação. E a gente vai analisar quando isso acontecer. CPA. Vou colocar custo por compra, vou colocar CPA. A gente pode ver também CPM. A gente pode ver a taxa de conversão. Conversão do funil. A gente pode olhar o Connect, nesse caso é o Connect Rate. A gente pode olhar a CTR. Tudo isso daqui que a gente mexe lá na conversão. E é muito prudente a gente analisar isso daqui antes de só tacar mais verba. E aí, galera, como é que funciona aqui na minha empresa, na Scalise? Vou até aqui, ó, operação completa da Scalise. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa de gestão de funil. Vou deixar o meu número aqui embaixo. Quem tiver interesse, só entra em contato comigo. Vai ser um prazer entender um pouco mais sobre a operação de vocês. Galera, que a gente divide ela em 4 fases. São 4 fases para a nossa operação de perpétuo. Porque qual que é o grande lance? Vou até parar de compartilhar a tela. É muito importante a gente compreender que perpétuo não é sobre tráfego e venda direta. Quando a gente tem essa visão, a gente acaba otimizando só tráfego, ou seja, só estrutura de campanha. Porém, a gente tem que entender o perpétuo como uma estratégia de vendas em que não necessariamente a gente vende todo dia, até porque essa é a metodologia do Ladeira, mas sim que a gente vende perpetuamente. Ou seja, a gente não fecha carrinho e continua vendendo. E para que isso aconteça, é fundamental a gente analisar um conglomerado de ações, porque o perpétuo, eu gosto de tentar uma analogia que o Cadu Neiva traz, que na minha opinião ela é perfeita, que o perpétuo ele é comércio. Ou seja, a gente coloca o dinheiro, coleta métricas, e assim que essas métricas forem analisadas, aí eu posso dizer, cara, agora está tudo pronto para eu poder escalar. E exatamente as etapas de cada uma dessas fases que eu vou trazer aqui hoje para vocês. Então, bora lá. Voltar para o nosso mapinha. Qual que é a primeira fase? A primeira fase, até tô com minha colinha aqui do lado, não esqueci os nomes de nada, é a rota de lucratividade. Pessoal, o que que é a rota de lucratividade? Aqui é a etapa de planejamento. Planejamento. Como eu falei, não dá para entender simplesmente o perpétuo como se ele fosse só tráfego e venda direta. Eu tenho que olhar para o todo do funil. E para isso eu tenho que planejar. O que que a gente vai planejar aqui? Metas, ou seja, o que que eu sempre levo como consideração? Primeiro mês, isso aqui se eu estiver iniciando perpétuo do zero, tá? Primeiro mês é coleta de dados sem lucro. Segundo mês, opa.
é breakivar investimento, se pagar. O terceiro mês, lucro. É dessa maneira que eu olho aqui. Primeiro mês no perpétuo, a gente coloca grana, a gente coleta dados para no segundo mês a gente já analisar as quatro fases que eu vou passar aqui para vocês. E ele tem que empatar. Ou seja, a gente tem que recuperar o que a gente investiu esse mês e no mês passado. E a partir do terceiro mês já tem que começar a dar lucro. Então, qual que é o grande lance? Como gestor de funil, eu coloco uma pressão para mim, porque, cara, eu não posso simplesmente agora cagar no pau, pô. Passa do terceiro mês, esse projeto tem que dar lucro e ROAS acima de 3. Se o ROAS estiver abaixo de 3, eu tenho que voltar e reanalisar, porque tem muita coisa errada na minha operação. Então, aqui, pessoal, a gente planeja metas. Além de metas, o que que a gente vai planejar também? Estrutura de campanha. A gente tem que ter campanha aqui de atração de seguidores, campanha de distribuição de conteúdo, campanha de. Peraí, que acho que des não, é diz, né? Português aqui agradece, pessoal. Distribuição de conteúdo, campanha de venda, porque sim, é muito importante, e remarketing. Esse remarketing aqui, ele não é só de vendas não, tá bom? Eu tenho um remarketing de venda, de conteúdo, e aí, isso aqui, pô, é uma sacada que eu aprendi com o Cadu Neiva, que é o seguinte, o remarketing, ele é sobre todas as ações que eu vou tomar para vender mais, não só para recuperar a venda, ou seja, eu posso fazer um remarketing para outro produto, para lançamento, entendeu? Posso até colocar aqui para a seção estratégica de high ticket. Pode ser que esse cara seja muito qualificado. Ou seja, a gente vai planejar as metas, a estrutura de campanha e os materiais. Ou seja, tudo que a gente vai precisar para o funil rodar. A gente precisa de quê? De página. E aqui em página eu vou até trazer um adendo, que tem os funis dinâmicos, né? Funis dinâmicos. Isso aqui também é importante. E a gente tem que desenhar também o funil em si, ou seja, o passo a passo, colocamos em cada etapa, né? Cada etapa da jornada do lead. A gente tem que desenhar o que também? Criativos, conteúdos. E um tipo de. Eu gosto de colocar como material, que é o posicionamento. Por quê? Posicionamento. Porque dentro do meu posicionamento, eu vou ter a minha PUV, eu vou ter o meu mecanismo, barra metodologia. E outra coisa que a gente tem que desenhar também são as ofertas. Ou seja, cara, acabei de iniciar um perpétuo, ou seja, um ciclo de perpétuo. Daniel, o que é ciclo de perpétuo? Como ciclo de perpétuo, a gente tem tanto pegar um perpétuo do zero, ou otimizar um perpétuo que já roda, e eu sempre entendo um ciclo como sendo 3 meses. Ou seja, a cada 3 meses eu tenho que fazer uma otimização ainda mais profunda de tudo isso daqui. Eu levo o ciclo do perpétuo dessa maneira. É como se eu sempre estivesse fazendo novos planejamentos estratégicos. Então, cara, dentro de 3 meses a gente tem que faturar tanto. Daqui nos próximos três, tanto. E assim por diante. E aí, nessa primeira fase, a gente vai olhar todo o planejamento das metas, das estruturas de campanhas e os materiais necessários para a gente poder rodar, a rota da lucratividade. Depois, a gente vem para a segunda fase. A segunda fase é a fábrica de resultados. Aqui é a parte de criação. Aqui vem toda a parte de criação. Criação do quê? Dos materiais planejados. Por quê? Eu sou um gestor de funil, eu não sou um gestor de tráfego. Eu não posso olhar simplesmente para o tráfego. Eu tenho que olhar para o todo da minha operação e ver se tudo está funcionando da forma mais redonda possível. Poxa, eu solicitei para o meu expert, vamos supor, 15 criativos, 6 conteúdos. Eu preciso garantir a execução disso daqui. Ou seja, qual que é o grande lance da fábrica de resultados? É literalmente a fiscalização de que 100% da operação esteja, esteja integrada. Como assim integrada, Daniel? O meu tráfego, o meu conteúdo, o meu posicionamento e time de vendas
Tem que estar bem redondinho. É literalmente essa fase de tudo que eu tenho que lapidar. Então, por exemplo, cara, eu não deixo de olhar para a taxa de conversão dos meus scripts de venda. Porque como a gente faz muita recuperação, principalmente mandando o pessoal para o WhatsApp, ou até uma estratégia que a gente roda muito, que eu recomendo a vocês, é o seguinte, pô, tô rodando um perpétuo de low ticket. E aí, cara, todo mundo que comprar, eu já tenho o meu SDR, ele liga e chama pro high ticket. Isso funciona muito bem. Então, por isso que é muito importante olhar para tudo isso daqui. Eu não vou olhar só para o micro, que seria o tráfego, um pilar da operação. Eu olho para tudo. Por quê? Eu operacionalizo o tráfego, eu não faço os conteúdos, nem posiciono, auxilio no time de vendas, mas eu sou o cara estratégico, sou o cara que dita tudo, como eu falei. Eu dito o time de vendas, eu dito o posicionamento, eu dito o conteúdo. Eu não faço os conteúdos, eu não sou social media, eu não cuido do posicionamento, também não sou social media, tá ligado? Ou seja, cara, a gente precisa garantir tudo isso e ditar para que o funil ele rode da melhor forma possível. Feito isso, aqui a gente vai para a fase 3. Qual que é a fase 3? O braço, braço de ferro. Um braço de ferro, o que que é isso? Execução, pô. Execução, ajustes, escala. O que que a gente vai executar? A rota da lucratividade. A gente vai pegar essa rota e vai colocar ela em xeque. E até uma coisa que eu brinco assim, que é o seguinte, cara. Todo plano de ação, ele nasceu para dar errado. Porque a gente tem que colocar ele no campo de batalha, e o campo de batalha, ele traz pra gente métricas diferentes. Então, muitas vezes o que a gente planeja, não sai 100% da maneira que, como a gente pensou. Gente, eu tô olhando pra cá, porque eu tô com minha colinha aqui, que eu não quero esquecer de nada que eu tenho pra passar pra vocês. Então, qual que é o grande lance? O que que acontece aqui? Aqui a gente sobe campanhas, a gente sobe as campanhas, e principalmente a gente ajusta o tráfego e o funil. Porque pode ser que eu tenha um custo de compra estourado, não porque as minhas métricas secundárias estão ruins, mas como era o caso dessa expert, o connect rate dela é muito baixo, pô. Ou seja, eu tenho que olhar para o meu funil também. A gente, como gestor de funil, a gente tem que fazer isso. Aqui na Scalise, cara, a gente está muito preocupado com esse todo. Então a gente não fica só ajustando o tráfego, não fica só otimizando campanha. A gente vai ver além da campanha, pô, como é que tá meu vendedor? Ou seja, pode ser tanto o cara que tá fazendo recuperação de venda no WhatsApp ou ligando para o lead do low ticket para acender por high, como também meu funil pode estar quebrado, pode ter algum problema de integração, às vezes, porra, caiu o WhatsApp. Então, é importante a gente cuidar de tudo isso. E aqui também a gente vai escalar. O que é que a gente vai escalar? Verba de mídia. Daniel, como você escala a verba de mídia? Cara, eu faço cluster. Isso aqui eu aprendi tudo com Cadu Neighbor, né? Invenção nenhuma. Cluster, big e mix. Literalmente, a gente faz tudo isso daqui. Ou seja, a gente tem escala vertical, que é a escala de verba. E a escala horizontal, que é a escala de quantidade de campanha barra conjunto de anúncio. Nos próximos conteúdos, eu vou trazer para vocês literalmente a minha otimização de campanha de perpétuo. Mas o que que eu sempre penso aqui? Eu sempre penso, na hora que eu estou otimizando um perpétuo, em três fases. Primeiro eu testo o criativo, ou seja, eu rodo campanha ABO um para um. Dan, no Google não tem ABO. Vai ter que subir uma campanha por vez, negão. É, digital, dá dinheiro, mas é trampo, mano, tá ligado? Nunca se esqueçam disso, galera. Depois eu vou otimizar público. Qual que é o lance do público? Eu geralmente peço pro expert mais criativos. Enquanto ele não me entrega criativo, eu otimizo público. E em terceiro, a gente faz realmente a escala. Então a gente usa big, mix, escala a verba de forma horizontal, a gente troca a página, troca o funil. Uma coisa que eu vou falar para vocês. Teste AB de página, de. Eu tô falando muito funil, porque também tem um funil em lead que a gente roda pra caralho aqui. Teste de página, de funil dinâmico, do que quer que seja. Não é só eu mudar a cor de um botão, é eu mudar a estrutura dele. Pô, tô usando uma narrativa de dor, deixa eu usar uma de desejo. Pô, aqui eu tenho 3 dobras, deixa eu testar com 8. Poxa, aqui eu só tenho um depoimento em vídeo. E se eu botar vídeo, imagem? Cara, eu só tenho prova social. Beleza, vamos tirar as provas sociais e vamos colocar só transformação. O Elton Luiz, por exemplo, cara.
Se vocês resolveram um projeto válido, inclusive eu tô dentro dele, graças a Deus. O cara é sensacional, sou muito fã do Elton. Ele não tem depoimento, pô. Ele acredita 100% no conteúdo que ele passa, não coloca depoimento de nada. Isso eu acho, assim, sensacional. E aí, pessoal, qual que é o grande lance aqui? Deixa eu até fechar aqui, ó. Colocar em caps lock, viu? Só existe escala de mídia com ROAS maior do que 2. Sem isso, é loucura. É literalmente loucura. Vai abrir um gargalo. Cara, meu ROAS não tá maior do que 2. O que que eu vou fazer? Eu vou voltar, olhar para todas as minhas estruturas de campanha, para os meus materiais, para as minhas metas. Porque pode ser que isso aqui esteja irreal e eu tenho que refazer. Sim, tem que refazer. Como eu falei, eu penso no perpétuo de um primeiro mês de coleta de dados, segundo mês de recuperação do investimento e um terceiro mês de lucro. E a fase número 4, essa daqui eu vou falar para vocês. É a parte mais importante e que todo mundo negligencia. As pessoas não gostam de fazer isso daqui, mas isso aqui é crucial. O que que é isso, Dan? Loop de... Opa. Peraí, pessoal. Não é loop, não. E eu não vou cortar o vídeo, não, porque eu detesto vídeo cortado. A gente erra, não sou perfeito. Bora pra cima. É a lucratividade 10x. Dan, o que que é a lucratividade 10x? Aqui é uma fase, pessoal, de literalmente a gente mensurar e analisar a evolução do perpétuo. Como assim? Nessa fase, a gente olha para as três de cima e encontra, barra busca, pontos de melhoria. Ou seja, cara, o que que eu posso melhorar na minha execução? O que que eu posso melhorar nos meus criativos? O que que eu posso melhorar no meu planejamento? Isso daqui é fundamental. Como que é feito isso aqui na Scalise? A gente faz pit stop. O que que é pit stop? Encontro semanal com expert. Para olhar o que, Dan? Para olhar literalmente. Opa. Olha, vou mudar a cor de tudo. Olhar. Peraí que a rota já copiou. Aqui, aqui. Para olhar a minha rota de lucratividade. Vai, meu filho. Olhar a minha fábrica de resultados. E olhar também o meu braço de ferro. Ou seja, o que que eu posso melhorar no meu planejamento de métricas, campanhas e materiais? O que que eu posso melhorar na minha fábrica de resultado, ou seja, nas minhas copies, nos meus conteúdos, no meu posicionamento, nos meus criativos, no meu funil, na minha página? O que que eu posso melhorar na minha execução? Quais são as otimizações para ROAS maior que 3? Ou seja, cara, foca onde está o problema aqui nas minhas métricas. Eu tenho que analisar tudo isso. Então, galera, é exatamente esse o passo a passo que a gente utiliza para bater ruas maior do que 3 nos projetos aqui da empresa. Fazendo isso, assim, de verdade, não tem como dar errado, porque a gente não leva o perpétuo só como uma venda direta do tráfego. A gente realmente olha para ele como um todo. Ou seja, isso torna toda a nossa análise muito mais poderosa, principalmente com esse pit stop semanal. Por que que a gente não deixa para olhar o planejamento, a criação e a execução só no final do mês? Porque a gente perde muito tempo. O ciclo, ele é curto, ele é de 3 meses, ou seja, é um lapso temporal que seria, porra, coisa pra caralho para eu poder analisar. É muito melhor toda semana eu ver isso, porque eu tenho uma evolução mais rápida. E até uma coisa que eu recomendo para vocês, cara, peça um expert para ter um dia, um horário na agenda, que é para gravar conteúdo criativo, porque isso faz muita, muita, muita diferença. E é isso, galera. Curtam, comentam, compartilham, me sigam no Instagram, vou deixar meu arroba aqui embaixo. E também vou deixar o meu contato do WhatsApp, para caso alguém queira entrar em contato comigo, para entender um pouco mais sobre a Scalise. Vai ser um prazer atender vocês. Tamo junto e bora pra cima.